Estamos de volta na programação da RIT, Rede Internacional de Televisão, com mais uma edição do nosso programa Análise Direta, sempre com um assunto interessante para todos vocês aí de casa, no Brasil, no exterior, comentando, detalhando, discutindo com os nossos convidados. Quando falamos em dinheiro, este é o assunto que chama a atenção de todos. Quando se fala em poupança, sabe, né? Fazer o pé de meia, muitos dizem que o motivo principal pelo qual economizam e investem mensalmente é obter a independência financeira. Mas poucas pessoas sabem definir esse conceito. Para muitos, é ter casa própria, é ter algum dinheiro acumulado para as emergências da vida. Para aqueles que ainda têm que encontrar a tão sonhada estabilidade, o desejo é passar num concurso público para ter um bom salário e uma fonte de renda vitalícia. Também há os sonhadores, né? Os que acham que independência financeira é ganhar na Mega Sena sozinho, mas daí há o fator sorte para atrapalhar um pouco. Afinal, como conquistar a independência financeira? Para falar sobre esse tema, os meus convidados são os gaúchos de Santa Maria, o casal Irley e Gilberto Wiesel. Eles são coach, palestrantes, escritores e empresários. E eu quero cumprimentá-los. Irley, prazer. Obrigado por você ter vindo, aceitado nosso convite. Obrigada. Gilberto, você também? Da mesma forma, obrigado pela oportunidade. Então, vamos responder cada um de uma vez, tá? Tá bom. Para não criar clima. Vamos organizar. Tá bom? Não precisa um, sabe, se sobressair ao outro, entendeu? Entendeu? Tá bom assim? Tá bom para vocês também? Democraticamente, vamos conversar sobre essa organização financeira que as pessoas tanto almejam, porque isso representa, acho que, um futuro capaz de oferecer, né, uma vida melhor, uma vida mais confortável, uma vida sonhada, né, por tantos e tantos anos, né? É porque, na verdade, nós somos pessoas que precisamos diariamente de energia. Né? Para nós nos mantermos vivos, a energia vital é necessária. E o dinheiro não deixa de ser uma imensa energia. E ela representa, embora ela seja representada pelo papel, porque ela não deixa de ser também um papel de trocas, mas ela é uma energia. E a gente precisa lembrar disso e temos que ter uma ligação confortável com ela, com o dinheiro, com esta energia. Temos que ter uma ligação amorosa também. Porque o que as pessoas hoje em dia têm com o dinheiro são energias estressantes. Elas olham para o dinheiro com um olhar muito deprimente, como um olhar que é difícil conquistar, como um olhar que é difícil manter, com um olhar que é difícil estar naquele círculo de pessoas que o possuem. Então, elas inconscientemente elas se afastam dessa possibilidade, ao passo que se a gente olhar para esta energia de uma forma amigável, amistosa, amorosa, com a qual eu tenho direito eu tenho condições, sim, de adquiri-lo de uma forma saudável e tranquila. Essa energia que você está mencionando é a energia que a gente gasta para obter o recurso financeiro? Das duas formas. Porque a energia do dinheiro, se a gente encará-lo como energia, a gente não vai entender que ele é um papel. Então, toda a energia ela pode ser positiva ou negativa. Então, se eu disser, se eu criar o conceito, Irley, criar um conceito que o dinheiro é uma energia maravilhosa, que vai me levar aos meus sonhos, que vai me ajudar a conquistar as coisas que eu desejo, que vai me trazer a paz que eu tenho que ter, que eu tenho direito a ter, que vai me trazer o conforto pessoal. Então, isso é uma energia positivíssima. Se eu olhar para o dinheiro e vou dizer assim para ele, meu Deus, eu tenho que correr atrás dele, porque sem ele eu não vou viver, porque, meu Deus, está todo mundo tendo dinheiro, eu não tenho. Então, você faz uma sensação ruim para si, você cria uma apatia, até às vezes as pessoas paralisam e não sabem nem para onde vão, porque perderam o foco. Porque deixaram o dinheiro ter uma energia ruim. E veja, se a gente olhar o ser humano, o que a gente deseja inconscientemente? A gente deseja estar próximo de coisas positivas. Mesmo se a gente compra, a gente está tentando comprar algo positivo. Então, a gente é movido pelo prazer, pela coisa boa. A dor e a tristeza a gente tenta afastar. Então, a gente pode afastar o dinheiro da nossa vida com esse sentimento de que ele não é aquilo que
de fato, ele é algo positivíssimo. Bom, com esse pensamento, acho que esse pensamento é unânime, né, na sua família, nós estamos aqui como um casal, né? E vocês, então, são a comprovação de que, né, tendo essa fé, né, de que o dinheiro não é um problema, de que o dinheiro é a solução, e se a gente encarar dessa maneira, né, sem muitos obstáculos, a gente vai ter um melhor acesso a ele também. Vocês são a comprovação disso, né, Júlio? A gente pelo menos tenta, de uma forma mais saudável, encarar o dinheiro como uma coisa positiva. O problema é que a grande maioria das pessoas não percebem que elas vão trazendo esses conceitos, essa energia lá da sua infância, lá da sua criação. Tem uma coisa que a gente fala muito aqui que é o poder da palavra. O poder da palavra é fortíssimo. Para o bem ou para o mal. É isso. Né? Por exemplo, muitas vezes as pessoas falam coisas que elas não se dão por conta, já está lá dentro do inconsciente delas. Né? Uma delas muitas vezes as pessoas dizem, o dinheiro é um mal necessário. Poxa, desde quando que dinheiro é mal? Dinheiro é uma coisa maravilhosa. O dinheiro gera energia positiva, gera empregos. Pelo dinheiro você consegue dar o melhor para os seus filhos, o melhor para você. Então, desde quando que o dinheiro é um mal necessário? Mas é que a pessoa está com aquilo tão dentro dela que ela não se dá mais por conta do poder que essa palavra exerce sobre o seu inconsciente. E como a partir daí do inconsciente ela começa a enxergar o mundo de forma externa. E aquele dinheiro começa a ser um peso. Então a gente tenta passar para as pessoas que o dinheiro não é um mal necessário, o dinheiro é um bem. O dinheiro existe para circular entre as mãos. O dinheiro não existe para ficar acumulado, muito pelo contrário, o dinheiro existe para circular, para que ele possa, então, através dessa energia positiva, gerar melhores. Mas quando ele está investido, ele não está acumulado? Tá, de certa forma, sim, ele está acumulado. Tem investimento de curto, médio, longo prazo? Sim, curto, médio prazo. Lógico, isso é uma forma de você também ter a sua independência financeira, que vai lhe dar a tua tranquilidade para o futuro. E isso é uma coisa muito importante, inclusive a gente vive sempre falando para as pessoas a respeito disso, que o grande segredo da independência financeira é sempre apenas uma frase simples, é você gastar menos do que ganha. É simples. E é tão gostoso, né? Nossa satisfação tão grande, né? Quando você pega aqueles boletos, aquelas coisas, você não precisa ficar ligando, não precisa ficar fazendo acordo, não precisa ficar, né, tirando o embaraço daqui e de lá, né? Parcelando fatura, esse tipo de coisa. Quando você tem o suficiente e você entra pela internet mesmo, paga tudo, não precisa nem ir na agência, né? Não prestar contas a ninguém pessoalmente, você faz tudo isso virtualmente e dá uma satisfação grande, né? É porque, na verdade, se a gente olhar assim... Você saber que conquistou o suficiente, né? Isso. E aí, se a gente começa a olhar as coisas dessa forma, o que a gente vai fazer? A gente vai dar poder a quem? A gente vai dar poder a gente. Por quê? Porque eu vou escolher o que fazer com aquele papel. O quanto eu vou... Porque, assim, o que a gente vê é o contrário. As pessoas não estão no poder, elas estão colocando o poder na mão desse dinheiro que às vezes eles têm e às vezes eles não têm. Então é sempre um drama, cada dia é um dia, um estresse por causa dele. E no momento que você organiza a tua vida e pensa ela diferente, você vai se colocar no poder e você vai ter o poder de escolher. E é aí que está a verdadeira liberdade. Porque você pode escolher, aí os nossos telespectadores podem dizer, mas isso é uma utopia. Não é uma utopia, é apenas uma estratégia que tem que ser... Só parece difícil, porque há uma cultura envolvendo todo esse... né? Exatamente. E uma coisa muito importante... o trato com o dinheiro. Né? E uma coisa muito importante, as pessoas não devem se culpar por isso. Porque, na verdade, nós nunca fomos ensinados a isso. A gente não foi. Eu pergunto na sua formação profissional, você teve alguma cadeira no colégio, na faculdade ou algum curso que lhe ensinasse como ganhar dinheiro? Não. Então, nunca lhe ensinaram sobre isso. Então, nunca foi uma disciplina. Nunca foi uma disciplina. Então, nós estamos falando em educação financeira. Quem poupa e quem tem isso dentro de si é porque adquiriu. Veio de alguém. Não veio externamente, veio de família. De algum braço da família. Então, você não recebeu esses conhecimentos na sua vida profissional. Ninguém lhe ensinou sobre isso, que é uma coisa, inclusive, que a gente está lutando, nós estamos lutando para que isso entre na educação desde a escola e que passe pelas universidades. Eu sou formado em administração e a gente tem diversos cursos, a gente nunca teve na faculdade. Por exemplo, pensa bem, a faculdade de administração,
Nunca nos ensinaram né? sobre como ganhar dinheiro, poxa. E depois que ganha... E não sabe o que fazer com ele. Acho que essa pergunta é a mais importante. O que você fazer? Vê, e assim são N cursos que estão envolvidos nisso, que poderiam abrir espaço. Nós temos aqui um amigo que sempre nos visita, nós conversamos sempre, Reinaldo Domingos, vocês conhecem? Da Addisop. Ele está agora numa luta grande, a Addisop está com franqueados no Brasil inteiro. Ele está formando, né, educadores financeiros para visitar as escolas. Exatamente. Estivemos com ele ontem. Estivemos com ele ontem. Ele está no congresso que a gente está participando. Isso, verdade. Então a gente comunga da mesma ideia. Porque Mas qual que é a dificuldade para implantar isso? Eu acho que é a cultura. Porque as pessoas, elas estão muito egocêntricas. Mas está ruim de ensinar português, línguas, geografia. As crianças, não sei. É que eu acho que é a prioridade do MEC. Não é que está ruim. Também. Eu acho que não é que está... No ensino público, né, notadamente. Né? Eu não vejo que está ruim. O que está acontecendo é a forma de ensinar que está complicada. Não está ruim. As crianças estão abertas e cada vez mais abertas às novidades. A questão é como você vai ensinar para esse novo jovem que está aí. Inclusive, amanhã eu tenho uma palestra no Congresso, onde minha palestra é sobre as gerações. É como os professores vão se preparar para ensinar para a nova geração. Porque essa nova geração está ávida ao novo conhecimento, mas de uma forma diferente. Não é da mesma maneira que nós estudávamos, nós aprendíamos. E os professores têm essa dificuldade desta mudança, porque isso é questão de comportamento. E quando você mexe em comportamento, você sabe que não muda de uma hora para outra. Você tem aqueles conceitos, aquelas crenças que estão lá há muitos anos dentro de você. Agora você pensa bem, pega toda uma classe profissional, como são os professores, que também estão sendo ensinados da mesma forma, com uma mesma formação há muitos anos, de repente tem que mudar porque tem uma nova geração, uma galera diferente, que é muito mais dinâmica, muito mais aberta para as diferenças, aceita muito mais as diferenças e você de repente tem que adequar a tua forma de ensinar para aquela nova galera. Então não é que está difícil, está diferente, é isso que a gente vem batalhando. Mas ele diferente de que forma? O jovem, qual que é hoje a necessidade dele? Qual que é o perfil, né, desse jovem? O jovem ele é muito imediatista. A gente sabe muito dessa questão tecnológica, de redes sociais, né, da imersão virtual nas redes e tal. Mas isso também interfere? Interfere porque ele cria um mundo pessoal, diferente do nosso, da nossa geração. É um mundo de resultado imediato. E com esse resultado imediato, ele não se importa, ele não cria um trauma se aquele resultado não deu certo, de acordo com o que ele tinha pensado. Ele não cria trauma nenhum, ele tenta novamente de outra forma. Então ele é muito mais ágil naquele contexto. Nós somos daquela geração que criamos trauma. Não deu certo uma vez, duas, então três, nem pensar. Eu não vou mais fazer. Sei. Então, eu não crio nem também um outro caminho alternativo. E aí nós nos bitolávamos demais na nossa geração. E o meu trabalho em consultório é justamente desacomodar as pessoas nesse lugar que elas se esconderam para se proteger, entendeu? Então, quer dizer, o jovem hoje ele faz o update mais fácil. Ele tem um renew mais fácil. Ele tem um lado positivo Ele receta melhor. Ele receta melhor. Sem sombra. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um lado, sempre tem os dois lados. Ele tem um lado, ele não mergulha nas emoções. Então, por exemplo, assim, ele perdeu, mas ele sente dor. Mas ele não olha para isso, ele não sente aquilo, ele já tenta sair de uma forma ou de outra para que aquela dor, não posso sentir isso aqui não é meu. Ele não encara essa dor da frustração, da tristeza, ele não olha. E isso não é bom. Isso não é bom porque cria cascas. E um dia ele não vai conseguir dar conta de um erro que... sei lá, que aconteceu. Ele vai ser o miolinho da cebola. E aí, como é que faz? Aí ele não tem a estrutura emocional para dar conta disso. Então, tem dos dois lados. O lado do autoconhecimento que ele não busca, não está buscando. Ele está buscando resultados imediatos, consumos imediatos, necessidades de compra imediatas. E ele tenta fazer isso sem olhar para o que ele vem sentindo. E isso não é bom, né? Se a gente puder analisar os dois lados. Perfeito. Vamos continuar falando dos jovens no próximo bloco, que nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo aqui na Análise Direta com o tema Como Conquistar a Independência Financeira e detalhando, aprofundando o tema com esse casal muito simpático, o Gilberto e a Irlei Wiesel. Até já, amigos, voltaremos em instantes com a Análise Direta.
E já voltamos aqui na RIT, Rede Internacional de Televisão, com o nosso programa de hoje, Análise Direta, falando sobre como conquistar a independência financeira, com Gilberto e Irley Wiesel. Os dois são coach e vieram nos auxiliar nessa questão. A gente estava falando do jovem, Irley, e também Gilberto. E o jovem, vocês falaram do imediatismo, né, que ele quer que aconteça tudo rápido, até pela própria imersão dele no mundo virtual, que é tudo instantâneo, escreveu, já acontece, escreveu, já publicou, já muita gente curte, muita gente discute, né? Então, há esse imediatismo. Mas o jovem também está criando uma característica interessante. Hoje eu estava conversando com um jovem que conhece, tem um amigo que abriu uma empresa e o rapaz só tem 21 anos, né? Na área tecnológica, né? Eu acho que o empreendedorismo também é interessante nessa fase. Existe uma pesquisa hoje, né? Que se até os 30 anos de idade você não se tornar milionário, não se torna mais. Isso é uma pesquisa. Então, se você até os 30 anos, vocês que estão nos assistindo, não estão milionários, esquece, meu amigo, que você não vai ficar milionário. É só se você ganhar na Mega Sena. E isso é pesquisa científica, viu, gente? Isso não é de conversa, não. É pesquisa em relação a isso. Inclusive, no Brasil, está crescendo enormemente o número de jovens mega milionários. Justamente porque estão trabalhando nessas novas tecnologias, porque eles são muito mais ativos disso aí, eles são muito mais amigos da tecnologia do que nós. Né? Então, em função disso, se cria muitas novas possibilidades de negócios e possibilidades de negócio mundiais. Então, quer dizer, hoje o jovem não vende mais para o Brasil. Ele está sentadinho dentro da sua casa, no seu escritóriozinho em casa e está vendendo para o mundo. Então, isso faz com que, de repente, aquele novo programa que ele criou se torne interessante para uma Microsoft, sabe? Para o Facebook e as pessoas vão lá e compram por milhares de dólares. Então, se tornam, de uma hora para outra, milionários. Aí vem aquela questão, se tornaram milionários. E aí, fazer o que com o dinheiro? Por quê? Porque o jovem, as crianças da nossa época agora, elas têm muito mais contato com dinheiro de plástico. Elas não têm contato com o dinheiro. Então, elas não entendem isso, elas não entendem muito bem de onde que vem o dinheiro. Elas só pensam, isso é o cartão do pai. Na verdade, é o cartão eles veem da mãe. Os valores, né? Eles veem os valores. Então, o que cabe a nós, os pais? Explicar para eles que atrás daquele cartão existe muito trabalho, existe muito planejamento, existe dedicação, existe uma formação educacional para que os pais pudessem chegar para, então, nesse momento, oferecer aquele cartão. E que aquele cartão, ele não surgiu assim como mágica. E que atrás de tudo aquilo tem uma estratégia. E o jovem hoje precisa ser ensinado a respeito disso, porque muitos não entendem. Né? Hoje você tem, por exemplo, a nossa filha, tem conta em banco com 14 anos de idade e ela tem o cartão de crédito dela. O que cabe a nós, o pai e a mãe? Explicar. O que a gente está fazendo aqui em São Paulo? O que a gente deixou a nossa casa, do conforto para vir aqui? Explicar que a gente está aqui, nós não estamos brincando, estamos aqui trabalhando para ganhar algo que possa suprir aquela necessidade. Então isso é muito importante. Cada vez mais a educação, a presença dos pais é super importante para os filhos. E qual que é o nível de influência que vocês esperam alcançar com essa guinada que se pretende, né, dentro do ensino, de se incluir uma educação financeira? Olha, vocês esperam que vão ter mesmo, alguém aí importante vai abraçar a causa? Eu creio que sim, porque nós estamos num outro momento da humanidade. Eu sempre vejo as coisas dessa maneira, isso é pela física quântica, por exemplo. Se a gente tem uma ideia, a gente põe ela no mundo, há uma grande possibilidade, porque nós estamos trabalhando a nível de possibilidade, há uma grande possibilidade que do outro lado, em algum lugar, exista uma pessoa que tenha a necessidade da ideia que eu construí, que Gilberto construiu, que alguém construiu. Então, quando a gente acredita nisso, a gente se coloca num nível diferente de negociação, não é num nível ansioso, pensando no dinheiro, na correria, na ansiedade que eu nível ancião. Nem pensar. Que é o antigo, né? Que já era. Então é um nível tranquilo, é um nível de acreditar que você tem uma ideia e que possa gerar uma diferença na humanidade. E aí, quando você faz isso e se tranquiliza, não enlouquece correndo atrás, abrindo portas, portões, não. E também não é sentada numa cristaleira que vai acontecer. Mas a gente começa a criar uma outra conexão, outro tipo de negócio. Eu tive a ideia, alguém no planeta, pode ser no Rio Grande do Sul, pode ser lá em cima, em Salvador, alguém
precisa disso. Nossa, Irley e Gilberto estão lançando. Então, eu sei que à medida que a minha ideia aconteceu, existe alguém precisando dela. Entende? Então, quando a gente começa a entrar nesse nível de trabalho, nesse nível de buscar negócios, a gente tem que acreditar que sim, que a possibilidade é bem positiva, porque vai haver um caminho que vai se abrir de acordo com a minha preparação também. Porque também não adianta só eu ter a ideia, Gilberto e Irley terem a ideia. Nós também temos que construir isso. Mas a influência da ideia já vai cativar alguém, que certamente vai ter, de repente, toda a estrutura necessária para que essa ideia ocorra. Então, eu acredito muito nisso. Mas sabe quem consegue fazer isso? Quem chega nesse nível de negociação são as pessoas equilibradas. São as pessoas calmas, são as pessoas que buscam autoconhecimento sensatas, antes de qualquer coisa. Concentradas, focadas. Focadas. E sabe como você conquista isso? Através do teu autoconhecimento interior. E não existe outro caminho. E por isso, o que eu vejo, que são pessoas, a maioria das pessoas, e eu gostaria que você que está nos assistindo não fosse assim, mas enfim, elas são pessoas muito atacadas, muito nervosas, correndo, achando que se elas não dão conta, naquele dia, amanhã o mundo acabou, não tem mais uma oportunidade. E não é assim. A vida, na verdade, te coloca no caminho se você permitir que o caminho venha até você. E como é que você vai fazer isso? Isso não é esoterismo, isso não é utopia, isso é... Mas está parecendo religião. Mas isso... Que muitos vêm aqui e falam isso do autoconhecimento. Isso é física quântica. É muito interessante. Estamos chegando assim a um momento de convergência. De convergência das ideias. É física quântica. Por quê? Porque a física quântica nos coloca... Eu estive agora com Amit Goswami, que é um físico indiano, e ele explicava isso para a gente com toda a veemência. No momento que você se acalmar, e é isso que as pessoas não estão fazendo, e você vai ter uma ideia muito interessante, e essa ideia vai te trazer um frio na espinha. Ela é tua ideia, mas ela te deu um frio na espinha, um calor, você suou com ela, é porque ela pegou você e você pegou ela, entende? Aquilo se tornou corpo. Bom, aí você vai fazer o quê? Uma tentativa e não deu certo. Aí você se frustra e se esconde. Não, aí você vai se acalmar e vai continuar investindo naquela ideia. Mas ela não pode ser realizada no teu tempo. Porque o meu tempo é para ontem, vamos dizer, um exemplo. Mas o tempo da vida, o tempo do dia a dia, dos negócios, não é assim. Existe todo um outro caminho que tem que ser caminhado para que eu encontre esta pessoa que vai dar corpo à minha ideia. Isso chamou minha atenção, eu queria falar com o Gilberto. Teve um tempo que você ganhava proporcionalmente ao quanto você corria. Não é verdade? É verdade. Eu mesmo cheguei a acumular nessa função de trabalhar um pouco aqui, um pouco lá, uma produtora, uma emissora de rádio, uma televisão, né? Uma coisa que não te obrigava a ter uma atividade cotidiana em um lugar apenas, né? Então você acumulava. E quanto mais eu corria, mais eu ganhava. E as pessoas acham que também eram assim. Sim. Hoje não. Né? Hoje se valoriza outra coisa, outro ritmo. Outro ritmo. Né? Nós estamos mais preocupados agora não somente com trabalhar, mas também com a nossa qualidade de vida. Apesar de ainda as coisas acontecerem... Temos que buscar o slowdown. Isso. O negócio de fast food. E essa nova geração foi, né? tem um papel muito importante nessa mudança de conceitos nossos. Essa nova geração vai fazer com que a gente mude realmente, porque eles não estão tão preocupados em ganhar dinheiro que nem a gente. O valor principal dessa nova geração não é ganhar dinheiro. Tanto é que as indústrias automobilísticas, elas fizeram uma pesquisa com esse novo jovem, estão altamente preocupadas. Por quê? Porque perguntaram para eles qual era o valor mais importante. E eles disseram que o valor mais importante é eu poder estar na praia, eu quero andar de bicicleta, eu quero ter um bom transporte público, mas e carro você não quer? Não. Carro para nós não é tão importante, carro é importante para a nossa geração. Para essa geração, o que eles querem? Eles têm outras necessidades. Eu conheço jovens de 23 anos que não têm carta. E não estão nem aí por isso, né? E também não estão nem preocupados com isso aí. Na verdade, eles querem mesmo transporte público bom. Bom, de qualidade. É isso que vai fazer com que a pressão desse jovem mude a forma da gente ver, porque está visto que a nossa geração criou um caos.
Fomos nós. Nós é que criamos toda essa necessidade de status, foi a nossa geração, a minha geração, a sua geração. Porque eles não. Eles estão tendo que absorver isso que nós criamos, que é excesso de carros na rua, né? Essa questão de quanto mais você tem, mais você é. E a gente sabe muito que tem muita gente que mostra muito, mas que embaixo do colchão tem muito pouco, tem bastante contas para pagar, né? Inclusive, existe um erro clássico em relação a isso, que é o seguinte: as pessoas acreditam que quanto mais elas ganham, mais ricas elas vão estar. E isso é um erro porque elas mais primário. E é pelo contrário, quanto mais você ganha, mais você gasta. E as pessoas, quanto mais nível social têm, um nível mais elevado, e quanto mais elas convivem com pessoas que têm um nível mais elevado, mais elas têm necessidade de comprar, de gastar, de consumir, para mostrar que elas também estão bem, assim como seu vizinho tem. E muitas vezes ela está com o carro novo na garagem, a sua casa super linda e maravilhosa, e está devendo tudo. Mas, então, todo aquele, vamos dizer, quem é mais feliz? É só fachada. Quem é mais rico? É o cara que ganha 2 mil por mês ou é a pessoa que ganha 10, 15? Quem é mais rico? Pô, depende da pessoa. Exato. Então aí que está, esse é o erro, é isso que a gente bate, é isso que a Erlei e eu estamos querendo levar para as pessoas entenderem. Não adianta você ganhar 15 mil, você pode ser um pobre ganhando 15 mil e você pode ser rico ganhando 2 mil. Já vai entrar num nível de exigência do imposto de renda também. A mordida do leão é de 35 para lá, né? Então as pessoas estão assim, ó, como disse a Erlei, elas estão doentes atrás do status. Elas são, é a nossa geração. Está doente atrás do status e mostrar, porque só o que vende na televisão é que quem tem sucesso tem isso, tem aquilo e tem aquele outro. Você não vê programas de televisão ou propaganda de televisão dizendo que quem tem sucesso é isso, é aquilo, é o ser humano, é a autoestima, o autoconhecimento. Você não vê esse tipo de coisa. Então o que você associa? Que você só tem sucesso se você pode mostrar o que você tem. E aí você acaba se endividando. E existe uma grande diferença entre dívida e inadimplência. Dívida todos nós temos, gente. Eu tenho dívida, a Erlei tem, você tem. O problema é quando nós somos inadimplentes. É quando nós não conseguimos pagar as nossas dívidas. Então, o nível de inadimplência no país está sendo assustador. Tem gente, os carros das montadoras, gente, está cheio de carro para vender os carros que já foram vendidos. Tem montadora que já não sabe mais o que fazer com os carros que foram vendidos. E tem apartamentos, casas que também estão indo a leilão. Essa é uma tendência natural que vai acontecer. Mas por que isso? O que está por trás disso tudo? São os comportamentos, são as crenças, são aquilo que estão nos incutindo. E o achismo também, eu acho que dá. E nos colocando na nossa vida conceitos que não são nossos. Muitas vezes a gente vem de famílias simples, humildes, pessoas simples, e quer se tornar aquela pessoa que apareceu na televisão. Tá? Eu quero ser aquilo porque aquilo é sucesso. Poxa, sucesso será que é isso? Isso é sucesso, isso é felicidade? Então, se nós formos entrar no conceito de sucesso e felicidade, vamos precisar, eu acho que, de mais um programa sobre isso. E eu acho também que a pessoa que procura virtudes humanas também tem grande chance de obter algo melhor da vida do que apenas bens materiais. Sem sombra de dúvida. Porque vai ser uma pessoa muito mais aceita no seu meio, vai ser uma pessoa sociável, vai ser uma pessoa agradável, vai ser uma pessoa que vai buscar conhecimento, que se vê, né, que está também valorizando o outro pelo que ele é, não o que ele tem. A gente vai fazer mais um intervalo, vou pedir licença a vocês, né, e já voltamos com o nosso tema de hoje, como conquistar a independência financeira, aqui no Análise Direta. Até já. E já voltamos aqui na Rede Internacional de Televisão, falando para o Brasil e para o mundo, no nosso programa Análise Direta, hoje sobre o tema como conquistar a independência financeira. Estamos contando nesse tema com a ajuda valiosa de Gilberto e Erlei Wiesel. Eles são coaching ou coaches, né? Plural, certo? E estamos aqui falando a respeito da saúde financeira das pessoas, e a Erlei está lançando, para falar em saúde, né? Muito oportuno, aliás, a Erlei está lançando esse livro. Não é tão novo? Já está em qual edição? É a primeira edição. É a primeira edição? Vários autógrafos já, várias sessões de autógrafos, sim, já correram, lançamento em feira de livro e tudo mais. Quando a saúde adoece, cure-se antes que você adoeça. Será que aqui pega? Aqui, vamos ver. Pega, faz aí o foco, Ronaldo.
Aí está. E Lei Wiesel, quando a saúde adoece. Cure-se antes que você adoeça. O primeiro beneficiário desse livro foi o Gilberto, né? Na verdade, foi o pai dele que me inspirou a escrevê-lo, sim. Sim. Em função... Qual o nome dele? Gilberto Wiesel, pai. Sim, pai. Olha só. Enfim, Teu mas sogro? isso eu já contei Teu aqui. sogro? Meu sogro. olha. Eu já contei numa outra entrevista. Sei. Mas eu acho que é importante a gente... Eu até estava agora olhando o próprio livro na câmera e percebi uma coisa muito bonita, assim. Como ele é suave, não é? Ele é uma cor, ele é suave. Tem alguma coisa zen nele. Tem, ele é suave. É o mar, essa pedra, exatamente. esse gesto. É uma volta à nossa essência, né? E ele dá um ar assim de tranquilidade. E essa ideia de que as pessoas encontrem isso, sabe por quê? Porque assim, eu vejo que as pessoas estão com o foco voltado para o lugar que não é o lugar correto. Que é um lugar, mas eu posso dizer de cadeira, porque eu estou em todos os caminhos, em todos os mundos, né? Então, assim, as pessoas estão buscando essa coisa material, eu também busco, eu adoro conforto, adoro as coisas boas, amo estar quentinha no frio, amo estar bem vestida no calor. Enfim, as pessoas buscam as coisas que todos buscamos. Mas eu vejo que existe uma linha muito difícil, assim, as pessoas estão esquecendo delas. E aí elas vão adoecer. Adoecer não é não é um decreto, elas irão adoecer, mas é quase que 100%. É quase certo que elas vão adoecer se elas continuarem no ritmo. Isso não é uma obra médica, né? Não, Clínica. não é uma obra médica. Ela fala sobre as questões emocionais que levam à doença. E as pessoas que estão emocionalmente abaladas, elas compram. Elas compram mais carros, elas nunca param de comprar. Então, elas estouram o cartão de crédito, elas estão sempre buscando mais materialmente. E elas esquecem as emoções. E aí elas adoecem fisicamente. Isso é uma questão que já é real, a conexão entre os dois dados. Então, se eu pudesse alertar as pessoas, além da questão financeira que a gente está comentando aqui, que elas entendam que a questão financeira também tem a ver com a saúde. Então, se elas organizarem e terem independência financeira, organizarem a questão do dinheiro na vida delas, elas também vão ter muito mais saúde. E talvez evitem futuramente uma questão cardíaca, né? Uma alteração nas taxas de colesterol e tal. Por quê? Porque elas simplesmente vão baixar essa visão conturbada que elas têm. Porque a lente que elas estão usando não é a lente correta, gente. Tem outra lente. Atentem-se. Então, né, Gilberto, tem a pessoa hoje que a gente vê, né? E fala, está endividada, mas opa, está vencendo uma fatura aqui. Eu estou vendo que eu vou pagar o último mês que vem. O que eu vou colocar no lugar desses R$75, desses cento e poucos reais? Né? Já que está aí dentro, já virou um costume. Exato. Né? E aí não tem escolha. Né? E as pessoas confundem muito essa questão aí da felicidade que a Arley está falando, da tranquilidade. Né? O que é ser feliz, né? O que o dinheiro compra? A moeda de troca é o eletrônico? O que é? Eu não sei mais. O que o dinheiro compra, na bem? verdade, né? O dinheiro compra felicidade? Lógico que não compra felicidade. O dinheiro compra emoção, que é diferente. Né? O dinheiro compra um momento. Né? Você compra aquele momento, mas aquilo não vai te trazer a felicidade. Foi uma grande sacada, né, da campanha publicitária de um cartão de crédito, né? Falou, isso custa tanto, isso custa mais isso. Aquele é XY, aquele é Y. Mas nada paga você estar com o seu velho na beira do rio pescando. Por exemplo. Isso é fantástico. São propagandas bacanas, né? Que emocionam, mexem nas nossas emoções. Põe você para frente, né? Para pensar diferente. Para pensar sobre isso aí, que tem outras coisas para serem conquistadas. É uma retificadora, né? Do que você vem atuando daquela forma. Isso. Você tenta fazer dá um 180 ali. Eu acho que a gente tem que repensar muito, e o livro da Arley é muito bacana justamente por isso, porque ela tenta passar através do livro dela, é o que ela passa, é que a gente se cure antes de que adoeça, né? Que a gente usa essas estratégias do conhecimento, principalmente do autoconhecimento. Aquilo que você falou já está se tornando uma religião. Que bom que isso se tornasse realmente uma religião. Falam, né? Que a gente falasse mais do autoconhecimento, porque quanto mais eu me conheço, gente, mais eu me melhoro, pô. Simples simples. Então, a gente começa a buscar nos outros o conhecimento, a alegria, a felicidade nas outras coisas, e eu não me conheço, nem sei nem como eu sou. Então, eu nunca mais esqueci, essa foi uma frase de um professor meu,
passou, eu nunca mais esqueci essa frase. Quanto mais eu me conheço, mais eu me melhoro. Isso tem sido uma constante na minha vida. A gente está sempre buscando, apesar da gente trabalhar com curso, com treinamento, com congressos, palestras no Brasil, a gente está sempre se autoconhecendo, né? Porque aquilo que a gente, quem é realmente humilde para crescer, a gente tem que ser humilde para dizer que a gente não sabe tudo. Nós estamos aqui tentando passar uma ideia, é uma ideia, onde a gente foi estudar, onde a gente foi se aperfeiçoar, mas a gente é muito pequeno em relação a isso, tem muita coisa para conhecer, muita coisa para nós nos aperfeiçoarmos, mas principalmente nós, a nossa vida, na minha, da Irley, como casal, como marido e esposa, com a nossa filha, com os nossos valores familiares, que a gente acha isso primordial na nossa vida e que hoje as pessoas não estão nem aí. É o pai que passa o dia inteiro fora, é a mãe que passa o dia inteiro fora e o filho na frente da televisão, pô. Quer dizer, quem é que está criando os filhos, né? Quem é que estão criando os valores nos filhos? Bom, o pessoal em casa deve estar achando que nós estamos pirando na batatinha, né? Porque o assunto aqui é como conquistar independência financeira. Mas tem tudo a ver. Porque nós estamos falando de uma pessoa equilibrada. Nós somos holísticos. Você vê quando sai, por exemplo, de uma máquina lá na fábrica, uma peça de plástico, ela tem as rebarbas. Tem que ser lixada, parada. Né? Nós temos essas coisas conosco. Né? Quando sai a peça metálica na indústria siderúrgica, metalúrgica, né? Cria-se o rebolo, tem que se aparar o rebolo, daquilo vai se derreter de novo, fazer de novo do metal algo, né? Interessante. Então, essa retificação, esse recondicionamento, né? Tem que estar com cada um, e cada um tem que procurar um caminho para alcançar isso. Exatamente. Claro. E vocês indicam o quê? Eu só queria, eu tenho que terminar essa frase do Gilberto, eu indico já, mas assim, uma ideia. Se eu conquisto a liberdade financeira, independência financeira, que é o que a gente está falando aqui, eu não vou adoecer tão cedo porque eu vou me manter legal, o que eu ganho? O poder de escolha, já falei antes. O que eu escolho? Para mim, Irley Wiesel, o que eu gosto? Eu gosto de estar com pessoas que estudam mais do que eu, que já estão mais avançadas, pensam diferente de mim, eu vou buscar aquilo lá. Eu invisto modelos. E eu invisto, eu pago. Então, porque o meu dinheiro sobrou, eu não gastei com aquilo outro. Eu consegui montar esse dinheiro, nossa, o que para mim é bom? Eu escolho, eu vou fazer um curso, eu vou para fora, eu vou atrás de coisas que me fortalecem. Então, por isso, a importância do público que está nos ouvindo é o poder de escolha. Você pode, de repente, mas eu não tenho dinheiro para fazer aquele curso, aquela palestra, ou comprar aquele livro, algo ligado a isso. Mas no momento que eu administro bem o meu dinheiro e vai sobrar R$100 que seja, eu vou conseguir escolher, de repente, uma compra de um livro. Então, não na compra de uma bolsa. É verdade. Entendeu? É mais ou menos isso que eu gostaria de passar. Vamos comprar algo transformador, né? Não vamos comprar algo que vai criar, né, uma expectativa diferente nas pessoas que veem você. Né? Exatamente. Assim, vai criar uma imagem. Não vamos criar uma imagem, vamos criar algo de dentro para fora. De dentro para fora. Não na nossa fachada, no que nós aparentamos. Porque o prazer é muito momentâneo. Então, porque tem pessoas que eu sei que se transformaram, sabe, completamente, que eram nervosas, que eram estressadas e tudo, mas reconheceram. O primeiro passo é reconhecer, né? É o primeiro passo. E ser humilde para reconhecer, porque dói muito. Porque todo mundo faz o caminho diferente, né? Está todo mundo estressado. Tem pessoas que gritam, que falam palavrões, que toda hora estão diminuindo as pessoas ao seu lado. Para crescerem, né? Entendeu? Usando de trampolim. Então, tem pessoas que precisam estar mais altas do que os outros para dizer que está mais alta baixando os outros, né? Baixando os outros. Eu sou superior. Então, aí, no caso, o que é a literatura? É procurar uma ajuda até de um profissional na área psicológica? O que vocês... Posso dar a minha dica do meu trabalho. Eu sugiro o seguinte, que as pessoas, em primeiro lugar, elas tentem sentir isso. Se isso tem sentido para a pessoa, ok, é o primeiro passo. Porque eu tenho certeza que para muitas pessoas que estão nos assistindo não tem sentido nenhum. Então, não adianta a gente também dar o remédio para quem não quer tomá-lo. Então, primeira coisa, sinta. Se o que você está sentindo é aquele frio na espinha que eu falava antes, nossa, Irley e o Gilberto estão falando algo que tem sentido para mim, que mexeu comigo, então você vai se perguntar, por qual caminho eu vou começar essa busca? E pense o seguinte, não existe um caminho certo,
nem errado, existe o seu caminho. Se você vai se atrair por um livro, é o livro que você vai começar. Se você vai se atrair por algum tipo de palestra ou curso que você tenha visto, é por esse caminho que você vai ir. Então, assim, não tem fim esse caminho, porque a gente nunca vai estar pronta. E mesmo depois de estarmos velhinhos, a gente ainda vai estar se questionando e vai repensar a vida e vai organizar a vida de um outro jeito, porque isso é uma dinâmica que não acaba. Ao passo que a compra, com o uso do dinheiro, acaba, porque eu compro a coisa, levo para casa e lá ela fica. E o restante é diferente. Então, eu acho que essa é a dica. Sintam primeiro. E você, Gilberto? Eu penso, gente, que você tem que escutar o seu coração. Escutar o que grita lá dentro de você. Fazer uma introspecção. Uma introspecção. E principalmente não se culpar. Porque a gente tem um hábito muito forte em achar que a gente está errado e que os outros é que estão certos. Não se culpe. Isso pode ser diferente para você. Essas coisas que nós estamos falando agora pode, de certa forma, até te chocar. E você acreditar que não tem como resolver isso. Lembre-se que para tudo tem solução. Basta você querer. Atitude é tudo. O que muda as coisas, o que muda o mundo, são as atitudes que você toma no seu dia a dia. Mas para que você possa tomar as melhores atitudes, você tem que se conscientizar, ouvir a sua voz interna, o seu diálogo interno. Essa voz que agora está te questionando, está falando com você a respeito da sua vida, é a sua voz, aquela que deita com você, quando você deita no travesseiro. E aquela voz não baixa nunca o volume, é a sua voz, preste atenção nela. Não queira se levantar, ligar a luz, ligar a televisão, desviar a voz, porque é a tua voz, é ela que você tem que prestar atenção, é o teu inconsciente gritando para você, acorde. Perfeito. Então preste atenção nessa voz e dê oportunidade e dê vazão a ela. Perfeito. Olha, acabou, tinha mais outras questões, mas, bom, todo mundo viu, né, como é que acabou nossa conversa sobre independência financeira, equilíbrio e tudo. Nós acabamos no ser humano, que, claro. Né, e é o que realmente a vontade do ser humano é bastante poderosa e tem que lutar com isso, né, com essa arma, né, para se modificar, para se melhorar, se aperfeiçoar, conseguir esse equilíbrio que nós falamos aqui, né, para depois equilibrar as contas também. Sem sombra de dúvida. Um prazer grande, obrigado. Obrigado, querido, valeu pela oportunidade. Foi um prazer conversar então aqui no nosso programa hoje, o Análise Direta, com a Irley e o Gilberto Wiesel, que são coaches e nos deram aí o prazer da presença deles e também de todo o conhecimento que eles puderam colocar para nós nessa edição. A todos vocês, meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade na programação da RIT com um novo Análise Direta. Até lá.